Fala pessoal, estamos aqui na nossa nona aula desse nosso tutorial e nessa videoaula faremos o cálculo da nossa carga de vento e bem como faremos o lançamento desse carregamento na nossa estrutura. Para realizar o cálculo da carga de vento, vamos usar por meio do software Ciclone. Esse software Ciclone foi desenvolvido pelos alunos do Departamento de Engenharia da USP. Esse software foi desenvolvido com base na NBR 6123 de 1988. Essa norma ela sofreu uma atualização em 2023, mas você pode continuar utilizando esse software desde que você faça os ajustes necessários de acordo com as mudanças dos critérios, que é o que faremos aqui nessa videoaula. Clica aqui em aceitar e clique em OK. Para nosso caso, nós vamos utilizar por meio do coeficiente de arrasto. A gente vai selecionar essa opção, clicar nessa setinha para prosseguir. Vamos clicar aqui nessa opção para definir as dimensões da nossa estrutura. Aqui o software pede as dimensões. Então, na nossa maior dimensão, a gente tem 22 metros. A nossa fachada tem 9 metros e 14 centímetros. A altura da nossa edificação, sem considerar a platibanda, são 10 metros e 80 centímetros. 3 níveis de 3 metros e 60. Podemos clicar em OK. Quando você clica em OK, abre um desenho aqui conforme as dimensões inseridas, constando a altura da edificação, bem como as suas dimensões. Vamos clicar aqui nessa opção para inserir os critérios que vamos adotar para o cálculo da nossa carga de vento. Aqui aparece a isopleta conforme a NBR 6123. Se a gente abrir aqui NBR 6123, a gente tem essa mesma isopleta. Ela divide o Brasil em sub-regiões e para cada sub-região ela define uma velocidade básica do vento. Conforme foi falado na nossa primeira videoaula, a nossa edificação está situada no interior de Minas Gerais, próximo da capital Belo Horizonte. Vamos considerar uma velocidade básica de vento de 35 metros por segundo, que é a mesma velocidade que consta aqui no software Ciclone. 35 metros por segundo. Vamos clicar em próximo. Aqui vamos definir o critério do S1. O S1, conforme está aqui definido na norma, ele é um fator topográfico. O nosso terreno é um terreno plano ou fracamente acidentado. O S1 vai ser igual a 1. Então aqui, terreno plano com poucas ondulações, S1 igual a 1. Vamos clicar em próximo. O fator S2, nós temos que definir dois critérios, um da categoria e um referente à classe da edificação. São os mesmos critérios definidos aqui na NBR 6123 de 2023, que categoria. Vamos definir a nossa categoria do tipo 4, terrenos cobertos com obstáculos numerosos e pouco espaçados em zona florestal, industrial ou urbanizada. Então vamos voltar aqui no Ciclone, definir a nossa categoria como 4. Na classe, a gente tem para o vento a 0 grau, a nossa edificação é da classe A, porque ela tem uma dimensão menor do que 20 metros. Já para o vento a 90 graus, a nossa edificação tem uma dimensão superior a 20 metros. Vamos definir classe B, que também é o que está definido aqui na NBR 6123. Aqui, A gente tem aqui, classe A, dimensão vertical horizontal não excede 20 metros, classe B de 20 a 50 metros, exatamente conforme está definido aqui no software. Nós vamos criar 3 intervalos, e aí a gente vai ter uma força de arrasto para cada nível do nosso pavimento. Quando a gente definiu o número de intervalos, a gente pode clicar em calcular. E ele já definiu o fator S2 para cada nível. Para o nível 3,60 metros, para o nível 7,20 metros, para o nível 10,80 metros. Eu criei uma rotina de cálculo aqui no Smart Solver para a gente validar esses cálculos do software para saber se realmente esses valores estão de acordo com os critérios normativos. Então vamos abrir aqui para a gente fazer essa conferência. Aqui eu defini a velocidade básica de vento conforme a isopleta, 35 metros por segundo. O fator S1 igual já foi definido aqui anteriormente. Para a gente calcular esse fator S2, a gente tem uma tabela aqui na norma com os parâmetros. A tabela 1. Vou até abrir aqui na norma. Essa tabela aqui. Então, de acordo com a nossa classificação, a classe da nossa edificação e a categoria, a gente vai encontrar esse parâmetro BM e o fator P. Então, já definimos a nossa edificação como categoria 4 e para a fachada vento a 0 grau, classe A, e vento a 90 grau, classe B. Então, vamos aqui no nosso Smart Solver e vamos definir esses parâmetros. Então, vento aqui, primeiramente vamos fazer o cálculo do vento a 0 grau. Então, fator BM está aqui, categoria 4, classe A,
BM 0,86. O fator P, aqui nós temos 0,12, que é o que foi definido aqui. Para o fator FR, a gente tem essa tabela aqui 2, que divide o fator FR de acordo com a classe. Então, para o vento a 0 grau, a nossa classe é A, o fator FR é igual a 1. A norma traz essa equação aqui para o cálculo desse coeficiente S2. Então, vai ser o BM, definido através dessa tabela, vezes o FR, vezes o Z dividido por 2 elevado a P. Esse Z é a altura da nossa edificação. Então, vamos abrir aqui o nosso software para a gente conferir os resultados. Para a altura de 10,80 metros, nós tivemos aqui um resultado de 0,868. Então, vamos conferir aqui, ó, a altura de 10,80 metros, 0,868. Ok, os nossos valores foram os mesmos. Agora, vamos alterar aqui essa altura para 7,20 metros. Então, o fator S2, 0,827. 0,827, ok, mesmo valor. E agora, vamos calcular, por último, para a altura de 3,60 metros. O fator S2, esse coeficiente S2, 0,761. Então, os valores para o vento a 0 grau foram os mesmos que a gente calculou conforme essa rotina de cálculo no SMAT Solver, foi exatamente o mesmo calculado pelo software Ciclone. Para o vento a 90 graus, vamos adotar os critérios conforme a tabela 1. Então, S1 igual a 1. O BM agora, para o vento a 90 graus, ele vai mudar. Então, a gente tem aqui, ó, tem uma tabela aqui que eu coloquei aqui logo ao lado, é a mesma tabela da norma, aqui, ó. Para a classe B, categoria 4, o nosso fator BM vai ser 0,85, 0,85, ok. O nosso fator FR, classe B, 0,98, 0,98, que é o que foi definido aqui. E agora falta o fator P. O fator P, para a classe B, ele é 0,125, 0,125. Então, a gente tem aqui esse coeficiente S2, 0,841 para a altura 10,80 metros. O valor calculado pelo software foi 0,841, exatamente o mesmo calculado aqui por essa rotina de cálculo. Vamos alterar aqui a altura da nossa edificação para confirmar se os valores serão o mesmo. Para a altura 7,20 metros, o valor foi 0,799, 0,799, ok. E agora falta a altura 3,60 metros, 0,733, exatamente. Então, os valores obtidos aqui através do software foram os mesmos calculados através da nossa rotina de cálculo. Clicar em próximo. Esse fator S3, houve uma mudança da norma de 1988 para a norma de 2023. Então, você tem que ficar bem atento. A nossa edificação é uma edificação comercial. Segundo os critérios da norma de 1988, a nossa classe seria a classe 2. Porém, com o fator S3 igual a 1. Com a atualização 2023, o nosso grupo edificações comerciais, ela pertence ao grupo 3. Porém, o nosso fator S3 é o mesmo. Mesmo eu selecionando essa classe 2 aqui, o nosso fator ele está de acordo com o critério normativo, que é S3 igual a 1. Então, vamos adotar classe 2 e podemos clicar em concluir. Quando a gente clica em concluir, a gente vai ter que incluir agora o coeficiente de arrasto para que o programa faça o cálculo automaticamente da pressão dinâmica do vento e também da força de arrasto que vai atuar na nossa estrutura. Você tem as duas opções aqui de calcular um vento de baixa turbulência ou de alta turbulência. No nosso caso aqui, a gente vai calcular utilizando esse ábaco de baixa turbulência. Então, para a gente encontrar esse coeficiente de arrasto, basta a gente substituir as dimensões da nossa edificação. Aqui foi definido para o vento a 0 grau, o L2 é o lado da maior dimensão, que é os 22 metros. E esse lado 1, ele é o lado da menor dimensão, que seria os 9 metros e 14 centímetros. Então, eu fiz esse cálculo aqui no SMAT. Aqui também eu já defini o fator S3 como 1. E aqui eu defini para o vento a 0 grau. Eu defini aqui, ó, L2. L2 é a maior dimensão da nossa edificação, 22 metros. L1 que é a nossa fachada, 9 metros e 14. E a nossa altura é 10 metros e 80. A altura dividido por L1, aqui, ó, a altura dividido por L1, eu vou encontrar esse valor de 1,18. Então, eu vou vir aqui, 1,18 vai estar por aqui, aproximadamente. E aqui, nessa parte de baixo, eu vou ter L1 sobre L2. Então, L1 sobre L2 é igual a 0,42. Então, vai estar aproximadamente por aqui. Eu criei uma imagem aqui. Quando você tem aqui, ó, a altura por L1
1,18, aproximadamente por aqui. L1 por L2, 0,42. Então, você cruzando essas duas retas, você vai encontrar um valor entre 0,8 e 0,9. Eu adotei aqui 0,82 para o vento a 0 grau. Para o vento a 90 graus, o L2 e L1 eles se invertem. Vamos calcular aqui o nosso coeficiente para o vento a 90 graus. O L2 agora é a nossa menor dimensão, são 9 metros e 14 centímetros. E o L1 é a nossa maior dimensão, 22 metros. Quando a gente dividir a altura pelo L1, a gente vai encontrar o valor de 0,49. 0,49 vai estar abaixo aqui de meio, então abaixo dessa primeira linha. E quando a gente divide L1 por L2, a gente encontra o valor de 2,41 e vai estar por aqui aproximadamente. Eu também fiz esse cruzamento de informações aqui, ó. 0,49 está por aqui, traçando essa reta, cruzando com 2,41, a gente tem um valor aqui entre 1,1 e 1,2. Então, como está bem próximo aqui do 1,2, eu considerei o nosso coeficiente de arrasto igual a 1,19. Vamos inserir essas informações no software. Para o coeficiente de arrasto vento a 0 grau, a gente definiu 0,82. E para o vento a 90 graus, foi encontrado o valor de 1,19, conforme a nossa rotina de cálculo aqui, ó. Coeficiente de arrasto 1,19. Definindo esse critério, a gente pode clicar em concluir. Quando você clica em concluir, o software vai calcular a nossa pressão dinâmica para cada nível e também a nossa força de arrasto para cada nível. Então agora a gente vai validar esses resultados na nossa rotina de cálculo aqui. Vamos validar primeiramente o vento a 0 grau. Então aqui definindo os meus coeficientes S1, S2 e S3, a gente tem uma velocidade característica que é igual à velocidade básica vezes o coeficiente S1, S2 e S3. Eu encontrei aqui o valor de 26,63 metros por segundo para uma altura de 3,6 metros. Então a gente tem aqui, ó, 26,64, eu achei 26,63. Então, basicamente o mesmo valor, isso aqui foi questão de arredondamento. Para a nossa pressão dinâmica, eu encontrei o valor de 0,43, o software 0,43. Perfeito. Vamos alterar a altura para 7,20 metros. Então aqui, ó, velocidade característica 28,94, 28,95, pressão dinâmica 0,51, 0,51. OK. Agora vamos calcular para a altura de 10,80 metros. 10,80 metros, o software encontrou uma velocidade característica de 30,38. Eu também encontrei esse mesmo valor. A nossa pressão dinâmica 0,57, 0,57, a mesma encontrada pelo software. Então, perfeitamente validado os cálculos. Agora a gente precisa validar a força de arrasto distribuída na nossa edificação a cada nível. Então, para fazer isso, a gente vai calcular essa força de arrasto conforme está definido aqui na norma também. A gente tem aqui no item 4.1, a gente, ó, força devido ao vento pode ser genericamente calculado conforme a seguinte equação. A força de arrasto é igual à nossa carga dinâmica vezes o coeficiente de arrasto vezes esse A aqui é a área da nossa fachada e esse FV é o fator de vizinhança. Vamos voltar aqui na nossa rotina de cálculo. Vamos calcular aqui inicialmente para a altura de 3,60 metros. 3,60 metros. A gente vai calcular aqui a nossa pressão dinâmica, já foi aqui definida 0,43, ok. O coeficiente de arrasto 0,82, ok. A área da nossa edificação, essa carga aqui, ela está distribuída a cada metro. A nossa área é 9,14 metros, que é a dimensão da nossa fachada. Eu não posso multiplicar pelos 3,60 metros, porque aí eu vou encontrar uma carga concentrada. E no nosso caso aqui, o software distribuiu a cada metro. Então, por isso que é 9,14 vezes 1, porque ela está distribuída a cada metro, ao invés de ser 9,14 vezes 3,60, que é a altura do pé direito. Então, nós encontramos aqui 3,26, exatamente o mesmo valor encontrado pelo software. Esse fator de vizinhança que está aqui na equação, ele foi definido como 1. O que é esse fator de vizinhança? A gente definiu o vento que está atuando na estrutura dos nossos vizinhos. Nós consideramos que é o mesmo vento que está atuando na nossa estrutura. Quando isso acontece, o nosso fator ele é igual a 1, ok? Eu calculei aqui também
essa força de arrasto distribuída por área, que eu encontrei 0,36, que vai ser o valor que nós vamos lançar na nossa edificação, tá certo? Nós vamos lançar uma carga distribuída por metro quadrado. Para fazer isso é só você não multiplicar aqui pela área, que aí você vai ter a carga distribuída por metro quadrado. Então agora vamos conferir para a nossa altura de 7,20 metros. Então, para a altura de 7,20 metros, nós vamos encontrar aqui uma força de arrasto de 3,85, exatamente o que foi calculado pelo software. Agora vamos alterar aqui para a altura de 10,80 metros, nós encontramos aqui 4,24, exatamente o que foi calculado pelo software. Então, o resultado do software Ciclone foi validado conforme a NBR 6123 de 2023. Aqui, o software nos dá também os resultados obtidos para o vento a 90 graus. Então, aqui logo abaixo eu tenho o vento a 90 graus. Vou definir aqui apenas a minha altura 3,60 metros. Eu tenho aqui a força de arrasto 10,57, 10,56, questão de arredondamento. Vou alterar aqui para 7,20 metros. Aqui eu tenho 12,57, 12,55. Agora para a altura de 10,80 metros. Eu tenho aqui força de arrasto 13,91, 13,90. Foi validados os resultados obtidos pelo Ciclone. Agora vamos voltar aqui no software para fazer o lançamento desse carregamento na nossa estrutura. Para fazer o lançamento desse carregamento na nossa estrutura, vamos utilizar por meio de um recurso do software, que é o painel de carga. Mas antes disso, vamos criar uma camada. Vamos clicar aqui. Na verdade, eu já criei essa camada, painéis de carga. Então, vamos selecionar essa camada, painéis de carga. Clicar em fechar. Vamos selecionar essa opção aqui, painéis de carga. Então, eu vou definir aqui a minha camada, painéis de carga. Posso clicar em OK. Eu vou esconder a minha visualização 3D para facilitar o meu lançamento. Eu vou ter que criar 3 níveis de painéis de carga para mim realizar o lançamento conforme o nosso cálculo realizado. Então, eu vou criar um painel de carga aqui para a altura de 3,60 metros. Quando você lança o painel de carga, ele aparece aqui a orientação como vai ser distribuída esse carregamento. Eu quero distribuir esse carregamento no sentido horizontal. A orientação do nosso lançamento está correta. Se ele aparecesse aqui na vertical, essas cargas elas iriam incidir sobre as nossas vigas. Eu quero distribuir o nosso carregamento de vento sobre os nossos pilares. Então, eu vou lançar aqui o nosso próximo painel de carga para a altura de 7,20 metros. Vamos continuar com o nosso lançamento.
Então, pessoal, finalizando o lançamento dos nossos painéis de carga, podemos lançar a carga de vento na nossa estrutura. Para isso, vamos ter que criar aqui, gerenciar casos de carga, o vento a 0 grau, a 90 grau, a 180 grau e o vento a 270 grau. Então vamos aqui, clicar em novo, colocar aqui vento 0 grau, do tipo variável, vou clicar em novo, vento a 90 grau, novo, vento a 180 grau e vento a 270 grau. Podemos fechar, vamos iniciar aqui o nosso lançamento com o vento a 0 grau, ok. Vamos aqui, carga de superfície 2D. O eixo que nós vamos lançar esse carregamento vai ser no eixo Y, vento a 0 grau, eixo Y. Então vamos ver qual carregamento que nós vamos lançar, vento a 0 grau, na altura 3,60 metros. Vamos dividir esse valor, 3,26 dividido por 9,14. Temos uma carga distribuída de 0,36. Então vamos voltar aqui, 0,36. Vamos clicar em OK. Vamos clicar nessa superfície, lembrando que nós estamos lançando o vento até a altura de 3,60 metros. OK, lançado a nossa carga de vento a 0 grau. Agora vamos lançar o vento a 0 grau para a altura de 7,20 metros. Vamos dividir aqui 3,85 dividido por 9,14. Vamos lançar aqui 0,43, 0,425. Então, vamos novamente, carga de superfície 2D, 0,425. Ok, vamos selecionar aqui a altura 7,20 metros na fachada 0 grau. Ok, vamos agora para a altura de 10,80 metros. Então temos aqui 4,24 dividido por 9,14, 0,465. Carga de superfície 2D, 0,465. Ok, vamos selecionar a nossa fachada. Ok, lançado o nosso vento a 0 grau. Agora vamos lançar o nosso vento a 90 graus. Essa superfície aqui. Para o nosso vento a 90 graus, a gente tem aqui 10,56 dividido por 22 metros, então 0,48. Vamos aqui, carga de superfície 2D. No eixo agora, pessoal, no eixo X, nós vamos lançar esse carregamento aqui, menos 0,48, ok. Na altura de 3 metros, peraí que precisamos corrigir aqui, ó, nosso eixo nós não corrigimos ele, eixo X, ok, perfeitamente. Agora vamos lançar o vento a 7,20 metros, 12,55 dividido por 22, 0,57 de superfície, 0,57. Ok, vamos selecionar a nossa superfície e essa superfície. Agora vamos lançar o nosso vento a 10,80 metros, 13,90 dividido por 22, 635. Ok, selecionar a nossa superfície. Ok, aqui, pessoal, para o vento a 0 grau, a gente esqueceu de lançar nessa superfície aqui também, que é referente ao vento a 0 grau. Então vamos voltar aqui, vento a 0 grau, e vamos lançar aqui 0,425. Ok, vamos lá, superfície, carga de superfície 2D, eixo Y, 0,425. Essa superfície aqui, ó. Então, vamos, carga de superfície, 65, ok, perfeito. Então, lançado o vento a 0 grau, lançado o vento a 90 grau, agora vamos lançar o vento a 180 graus. O vento a 180 graus, pessoal, vai ser o mesmo vento a 0 grau, só que agora ele vai ser só o sentido que vai ser o sentido contrário, tá bom? Vamos aqui, carga de superfície, eixo Y, então, vamos selecionar essa superfície, agora vamos lançar o vento 425, aqui, 0,36. Agora falta somente o lançamento do nosso vento a 270 graus, que é o mesmo vento a 90 graus calculado, porém no sentido contrário, tá bom? Então, para o vento a 90 graus, a gente calculou 0,48, 0,64, 0,57, 0,48. Vamos lá. Carga de superfície. O eixo agora vai ser o eixo X, 0,48, 0,57 e 0,63. Ficou faltando, pessoal, aqui o vento a 180 graus, a gente lançar nessa superfície aqui. Então, vamos, carga de superfície 2D, eixo Y, aqui 0,47. Caso aqui vai ser com sinal negativo, 0,42. Aqui na fachada
a 270 graus, ficou faltando essa fachada aqui também, pessoal. Então vamos repetir o processo. X 0,48, 0,57, 63. E assim finalizamos o cálculo da força de vento atuante na nossa estrutura, bem como o seu lançamento. Na próxima videoaula, faremos a definição das nossas combinações.